Certinho? Então, boa noite para quem eu ainda não cumprimentei, tá? O Daniel, não sei se já apareceu por aí. A Andréia, que é a coordenadora de Lençóis. A Alice, que é a coordenadora de Cabralha. A Carmen, que passou por aqui. A professora Kátia. O professor Chaim, lá de Jaú, que está aí. O professor Fábio, tá? E todos os alunos, logicamente. Meus alunos e alunos de outras ETECs, né? 77 participantes, professor. Poxa, é quase que uma pressão, né? Eu falo assim, a grande vantagem, talvez, da plataforma é permitir que a gente esteja juntos, né? 4 ETECs diferentes aí, 4 unidades diferentes aí, reunidos na mesma sala, tá? Então essa talvez seja a maior vantagem aí que a pandemia pôde proporcionar, essa situação proporcionou para a gente. Então, eu quero conduzir a palestra, vou tentar ser, assim, de uma maneira bem simples, mais técnico possível. Primeira coisa que eu quero avisar a vocês é que eu não sou químico, eu sou engenheiro agrônomo. A minha base, né, a minha ETEC sede aí é a ETEC de Jaú, a ETEC Urias Ferreira, tá? E agora, no meio do ano, ao convite do professor Daniel aí, ao convite do Walter, da equipe aí de São Manuel, eu assumi as aulas de microbiologia para o curso técnico em química na unidade aí da Dona Sebastiana de Barros, que é a ETEC de São Manuel, certo? Então eu quero falar um pouquinho, inicialmente, dessa visita virtual, né? A gente, lógico que está aberto, a gente já recebeu bastante pessoa lá, bastante grupos, né, de estudantes e tudo mais, para visitar o processo, a gente não tem nenhum tipo de restrição quanto a isso, mas em conta da pandemia, né, por uma questão de saúde e segurança aí, a gente vai conduzir isso de maneira virtual. Eu quero explicar calmamente todo o processo, todas as etapas, e peço, por favor, para que deixem as dúvidas aí para o final, para a gente discutir isso depois, certo? Então, sobre o engenho, né, é uma propriedade familiar, é uma agroindústria familiar, foi fundada em 1991, tem aí 29 anos, tá? Atualmente, ou melhor dizendo, na última safra aí, a gente produziu 70 mil litros de cachaça, e a nossa produção, né, a cana em si, a matéria-prima para tudo isso, ela é de área própria, tá? São aí 10 hectares de cultivo, sendo que uma parte está em reforma, a gente não usa os 10 hectares aí de cultivo, tá? O nosso foco de venda é uma loja própria, são vendas no varejo, o foco do engenho não é vender no atacado, é vender no varejo, tá? Clientes vão, né, todos os dias lá das 7 da manhã às 6 da tarde, essa loja está aberta, e hoje a gente dispõe de uma carteira de mais de 50 produtos a partir de cachaça. Prometo que aí acaba a propaganda do engenho, tá? A partir daqui nós vamos explicar o processo. E a primeira coisa que eu queria conversar com vocês é esse conceito. É cachaça? É pinga? É aguardente? Né? É caninha? O que é o que na coisa, né? É tudo o mesmo nome? É tudo sinônimo, né? Por uma questão de legislação também, né? Os termos aguardente e cachaça são diferentes, tá? Primeiramente, aguardente é um termo que define qualquer bebida alcoólica com graduação aí entre 38% a 54% de etanol em volume, certo? O limite para as bebidas, de concentração das bebidas brasileiras aí produzidas no Brasil e comercializadas legalmente no Brasil é de 54%, tá? Isso na condição aí de 20 graus Celsius, né, na CNTP. E isso pode ser obtido, né, quando a gente fala de aguardente, a gente pode obter isso tanto da própria destilação, como também do rebaixamento, né, como também do rebaixamento dos destilados mais concentrados, tá? Pode ser rebaixamento do teor alcoólico ou destilação de mosto fermentado. Aguardente, pessoal, é um termo para toda bebida genérica como um todo, bebida alcoólica como um todo, tá? Independente se ela é produzida a partir de cereais, por exemplo, da fermentação e depois da destilação do álcool de cereais, que é a base para essas bebidas que a gente tem hoje, como a vodka, né? O próprio gin também é produzido dessa maneira. Mas o que eu quero mostrar para vocês, o que eu quero explicar para vocês, é que cachaça tem uma identidade própria, tá? Na mesma lei, a gente trata a cachaça como uma bebida típica e exclusiva da aguardente de cana produzida no Brasil, tá? Para ser cachaça,
tem que ser de cana-de-açúcar e tem que ser obrigatoriamente produzida no Brasil. A graduação alcoólica da cachaça é limitada entre 38% a 48% em volume, tá? E ela é obtida a partir da destilação do mosto fermentado apenas no caldo de cana-de-açúcar. E para ser cachaça, ela tem que estar inclusa algumas características sensoriais peculiares, tá? Essas características a gente vai ver já aí, que ela pode ser definida aí como uma tabela de congêneres, né, de compostos químicos aí que compõem a bebida, tá? Sendo que a cachaça, em alguns casos, ela pode ser adoçada, limitado aí a 6 gramas de açúcar por litro. Por que que o Brasil tem uma lei específica para separar as bebidas e trata a cachaça como um produto exclusivo produzido no Brasil? Em 94, né, quando surgiu a lei, existia uma pressão enorme na Organização Mundial de Comércio, porque a Alemanha quis registrar o nome cachaça na Organização Mundial do Comércio, sendo que lá não se produz cana-de-açúcar e muito menos a bebida. O que eles queriam era registrar o produto para ter uma certa exclusividade, um certo benefício no comércio dessa bebida, tá? Eles queriam importar cachaça e eles ter exclusividade na venda. Para o Brasil, que comprou essa briga na Organização Mundial do Comércio, ele precisou criar uma lei específica e definir, né, a cachaça. Explicar para o mundo e explicar para a Organização Mundial do Comércio, principalmente, o que era a cachaça, o que é a cachaça. Tá? Essa é a tabela, né, definida aí como os chamados limites de concentração dos congêneres estabelecidos pela legislação. Congêneres em química, numa definição bem simples, né, são compostos relacionados, compostos de mesma origem. Então, para ser cachaça, tem que respeitar a graduação alcoólica entre 38 e 48, tem que ser produzida no Brasil, tem que ser um mosto fermentado simples de cana-de-açúcar, nós vamos conversar sobre ele já já, e tem que ter no mínimo, tá, 200 miligramas, né, limitado a 200 a 650 miligramas dos chamados congêneres na bebida, tá? Entre esses congêneres, ácido acético, ésteres, aldeídos, uma concentração baixíssima, e o ideal que seja bem próximo a zero, do furfural e do hidroximetilfurfural, nós vamos comentar sobre isso já, também uma concentração de álcools superiores aí, tá? Sendo que não podem ser todos álcools superiores, né, superiores. Pode ser o isobutírico e o isoamílico, tá? Entre os álcools superiores também a gente tem alguns que são causam alguns problemas na saúde do ser humano. Esses são proibidos, tá? Vamos explicar um pouquinho mais desses componentes quando a gente for falar também do envelhecimento do processo. Então, a química como um todo, ela identifica um padrão de identidade e qualidade na bebida, na cachaça. A cachaça, ela tem uma lei específica e nessa lei, né, com uma análise da bebida como um todo, você consegue descobrir se ela atende esse padrão de congêneres e, consequentemente, pode ser chamada de cachaça. Cachaça é um produto exclusivo do Brasil, tá? E pinga, né? E esse termo popular que a gente tanto chama, pinga, né? Quem bebe é o pinguço e tudo mais, né? Uma das origens do nome pinga, né? Isso já sendo quase que uma etimologia da palavra, mas de maneira folclórica, uma história contada, né? Conta que desde a época do Brasil colônia, né, o Brasil produz açúcar desde então. E o processo de produção do açúcar no Brasil colônia era simplesmente o caldo de cana fervido em tachos, e isso evaporava, né? A água ia evaporando, e esse caldo ia se concentrando, até virar melado, depois virava rapadura, e lá no final, quando já não restava mais quase água, ele virava o açúcar, tá? É um processo de cozimento, a produção bem simples do açúcar aí. E reza uma história, né, que os escravos foram ferver um caldo, né, foram concentrar um desses caldos, e esse caldo já estava azedo, tá? Ele já tinha sofrido um processo de fermentação espontânea. O que evaporou daquele caldo fermentado, aquilo que subia, condensava no telhado, no teto dos engenhos, e pingava sobre eles, aquilo que pingava sobre eles, era propriamente a cachaça. Era aquilo que tinha entrado em fermentação espontânea, tá? Aquele caldo que tinha entrado em fermentação espontânea, e a hora que ele foi aquecido, ele evaporou.
o etanol junto aí, por consequência aquilo condensou quando encostou no teto e desceu, tá? Quimicamente, a gente sabe que tem algumas limitações para esse processo acontecer, tá? Mas vou me atentar mais ao fato histórico, né? Daquilo que pingava sobre os escravos, né? Essa é uma das etimologias aí, por que a gente chama de pinga, né? Aquilo que pingava sobre eles era o primórdio da cachaça aí. Eu já prefiro acreditar que a cachaça, ela chegou no Brasil por consequência, assim, de uma adaptação do processo de destilação das outras bebidas que já existiam na Europa. Quando você pesquisa a história da vodka, a história do whisky, a história do próprio gin, no período pré-descobrimento do Brasil, a Europa já produzia whisky, tá? Então o processo de destilação, ele veio para o Brasil junto. A tecnologia chegou para a gente depois. E alguém experimentou destilar o caldo fermentado da cana. E a partir desse destilado fermentado, né, desse caldo fermentado e destilado, a gente tem a nossa cachaça. Mas fica aí, então, a história da pinga como lenda, certo? Gosto muito de história e a cachaça, ela se confunde bastante, né? Ela se mistura bastante com a história do Brasil. O primeiro ciclo, né, produtivo, ciclo agrícola que a gente teve no Brasil, foi o ciclo da cana-de-açúcar. Iniciou aí, né? Historicamente ele inicia em 1532, com a chegada das primeiras mudas de cana num engenho chamado São José dos Erasmos, que fica na região entre Santos e São Vicente ali, né, na capitania que ficou definido a um dos portugueses ali, e ele trouxe cana-de-açúcar da Ilha da Madeira, de Portugal, plantou ali as primeiras mudas e viu que essa cultura se adaptou muito bem ao Brasil, tá? Foram do meados do século XVI aí até meados do século XVIII, o Brasil foi um produtor de cana-de-açúcar e, consequentemente, um produtor de açúcar, tá? Principalmente aí na região litorânea do Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo como um todo, e também na região litorânea do Nordeste, que por um tempo foi bem desenvolvida aí pela presença, inclusive, dos holandeses, né? Que desenvolveram em cidades como Olinda, né? A própria Salvador aí, né? Na Bahia, Pernambuco, foi desenvolvido também essa questão da cultura, do ciclo do açúcar, né? Da chamada sociedade do açúcar. No meio desse ciclo, né? O Brasil começou meio que clandestinamente a produzir cachaça também, tá? Todo esse povo que vinha para cá, né? Esse povo que vinha da Europa e o povo que ia se multiplicando aqui, logicamente, né? Juntamente com os escravos, mas a população brasileira foi crescendo. E eles sentiam falta de uma bebida alcoólica, de algo que aliviasse um pouco o sofrimento do dia a dia, né? E a cachaça, ela começou a aparecer juntamente com o processo do açúcar. Aconteceu em determinado momento da história que a produção da cachaça, ela começou a usar muita cana, ou ela começou a... O pessoal tirava a cana que era para produzir o açúcar e, consequentemente, produzia a cachaça, tá? Então, esse processo como um todo gerou uma série de prejuízos para a coroa portuguesa, porque ela vivia da exportação do açúcar. Ela ganhava muito dinheiro com a exportação do açúcar. E em 1660, a própria coroa portuguesa sobretaxou a produção da cachaça, daqueles alambiques que eram legalizados, e mandou destruir aqueles alambiques que eram irregulares, tá? Esse movimento, né, essa ação da coroa portuguesa gerou um movimento rebelde, e esse movimento rebelde chegou a tomar o controle, chegou a dar um golpe de Estado em cima do governo do Rio de Janeiro, tá? Então, em cima disso, aí, quase um ano, praticamente nesse período, o Estado do Rio de Janeiro foi governado por representantes desse movimento rebelde dos produtores de cachaça que estavam proibidos, tá? Então, quando a gente fala da cachaça, ela tem, sim, uma raiz muito histórica, né? A raiz histórica da cachaça se mistura com a história do Brasil. A data que foi recentemente comemorada aí na semana passada como o Dia Nacional da Cachaça é a data do dia 13 de setembro de 1661, que é quando, né, a coroa portuguesa, para resolver esse impasse, né, para retomar o controle do governo do Rio de Janeiro, liberou oficialmente a produção de cachaça no Brasil. Então, 13 de setembro é o Dia Nacional da Cachaça. Passou aí recentemente, foi na semana passada aí, que a gente comemorou o Dia Nacional da Cachaça.
Falando sobre o processo de produção, as etapas que envolvem a produção da cachaça, tá? O principal, o início, como um todo, é a matéria-prima, tá? A família produz a matéria-prima, né? A produção, toda a matéria-prima que a gente usa é de produção própria, uma área aí de 10 hectares, onde a gente colhe, em média, aí 750 toneladas por ano. Comparado às grandes produções que a gente tem aí na região, a cana-de-açúcar está muito presente na nossa região, né? Seja Lençóis, nem se fale, São Manuel aí também é bem presente, aqui é a região de Jaú, e até chegando bem próximo à Cabralha Paulista aí, entre os membros que estão, né, os representantes que estão aqui. 750 toneladas, 10 hectares, é uma área considerada muito pequena para você ser um fornecedor de cana de uma usina, tá? Um dos motivos que levou a família a montar o engenho em 91 foi justamente o volume pequeno, né? Interessava para a usina um modelo de negócio em que os fornecedores fossem maiores, tivessem mais áreas, tá? E a família optou então por deixar de fornecer cana para a usina. E por isso começou um processo, né? A gente começou aí como uma etapa do que fazer com essa cana que a gente produzia, né? O que a gente vai fazer com essa cana que a gente produzia, né? Então, continuou se produzindo, continuou se cuidando dos canaviais, mas o destino agora era o engenho e não mais a usina, né? A gente acabou virando uma agroindústria, processando a própria cana, né? Processando a matéria-prima que a gente mesmo produz. Muitos perguntam se existe uma variedade específica, um tipo específico de cana para fazer a cachaça. A resposta é a mesma, tá? A cana para se produzir cachaça, ou a cana para produzir açúcar, para produzir etanol, ela precisa ser uma cana sadia e uma cana com uma boa concentração de açúcar. Não existe, né, dentro das mais de 400 variedades comerciais de cana que o Brasil tem, não existe nenhuma variedade propriamente indicada para cachaça, ou propriamente indicada para o álcool, ou propriamente indicada para o açúcar. O que a gente tem são variedades que se adaptam melhor ao solo, que se adaptam melhor ao clima, tá? De determinada localidade aí. Em cima disso, a gente tem 4 variedades diferentes cultivadas lá. A nossa safra, né, o período produtivo do engenho, ele começa em julho e vai até outubro, tá? Começa um pouquinho depois da safra da usina, a safra da usina está se iniciando aí em final de março, começo de abril, né? A gente inicia em julho, porque coincide com o período do pico de maturação, com o máximo acúmulo de açúcar da cana, tá? Então, em cima dessas variedades que a gente usa, como a gente não usa química no processo, como a gente não usa maturadores químicos, a gente não induz a cana a madurar, a gente tem que esperar a maturação fisiológica, a maturação botânica da cana aí. Esse pico acontece de julho até outubro, né? Que é quando as chuvas começam a se regularizar e, com isso, a cana volta a vegetar e perde açúcar, tá? Então, dentro desse período mais seco do ano, é onde a gente concentra a produção. Uma das características para a produção de uma cachaça de boa qualidade é evitar de se usar o fogo na colheita, a colheita de cana crua. Hoje já existe a legislação paulista específica contra a queima da palha da cana, né? Mas na cachaça como um todo, ela tem uma influência muito grande. A cachaça produzida com cana queimada, ela aumenta muito a concentração do chamado carbamato de etila, uma substância que causa dor de cabeça e ressaca no outro dia, tá? Quando a cana é queimada, a cachaça produzida a partir dessa cana queimada apresenta concentrações altíssimas de carbamato de etila. E é uma cachaça que dá ressaca. É uma cachaça que acaba sendo acaba sendo agradável para o consumo, tá? Outro detalhe, pelo volume pequeno e tudo mais, a gente ainda utiliza o sistema de corte manual. São 4 cortadores aí no período da safra, né? 4 funcionários temporários aí cortando cana no período da safra. Essa cana também é transportada até o engenho. E só um detalhe que eu queria mostrar para vocês. O que compõe uma cana? O que é a parte industrializável da cana, né? Como todo mundo já deve ter visto, a gente descarta, logicamente, a palha, as pontas e tudo mais, industrializa o colmo. O que compõe o colmo da cana? 75%, isso é uma composição média, tá, pessoal? É água. 15% são os chamados sólidos solúveis, basicamente açúcares.
sacarose principalmente, dissolvida nessa água. Então, 75 com 15 aí, 90% está na forma líquida, né? Sólidos solúveis dissolvidos em água, que a gente conhece como caldo de cana, não é isso? E só 10%, né, de 10 a 15% aí, são os teores de fibra. Fibras, por sua vez, são sólidos insolúveis. É aquilo que sobra do processo. É o bagaço. É aquilo que sobra do processo de extração. A cana ela tem uma característica, né, como cultura, dela não deixar resíduo. Ela é uma planta que a gente fala de ciclo completo. Todo o resíduo dela, tudo da cana é aproveitado, desde o bagaço até a própria palha, né? Dependendo do processo aí. E o resíduo da destilação, que a gente vai falar também, a vinhaça, ela também serve como fertilizante para o solo, tá? Então, a cultura da cana ela apresenta uma característica quase que única aí entre as culturas. Ela é de ciclo completo. Você consegue processar tudo e os subprodutos da indústria também são reutilizados de maneira bem sustentável aí. Para explicar o processo, eu dividi em 5 etapas, tá? Começando com a moagem, né, com a extração do caldo, depois um preparo que esse caldo sofre antes da fermentação, a fermentação biológica propriamente dita, a destilação e, por último, a etapa de armazenamento e envelhecimento aí, tá? Então, para organizar um pouco as etapas, né, foram divididas aí em 5 etapas. Começando inicialmente com a moagem, tá? Processo de extração de caldo de cana por esmagamento. Não é um processo novo, muito pelo contrário. O processo ele é presente no Brasil desde a época do Brasil Colônia. É lógico que a moenda evoluiu um pouco, né? Essas primeiras moendas aí do Brasil Colônia eram feitas em madeira, eram movidas por força braçal aí, principalmente dos escravos, né? É lógico que a moenda evoluiu. Hoje ela é construída de ferro fundido, tá? Movida aí a motor elétrico, né? Não tem mais esse nível de esforço, né? Um detalhe desse processo, né, principalmente de um processo de moagem simples, de moagem que a gente fala de uma única passada, de um único terno, é que a eficiência de extração do caldo é de 75%. 25% do caldo fica ainda preso às fibras, fica preso ao bagaço. Parece muito e é muito, né? Você está desperdiçando bastante matéria-prima. O que a gente tem que fazer para reverter isso? A grande diferença aí do processo de uma usina é que a moagem dentro de uma usina, a extração do caldo, ela é feita por mais de um esmagamento. Então, sofre o esmagamento 5 ou 6 vezes, dependendo da usina aí, até 7 vezes o mesmo esmagamento. Esse caldo ele é espremido 7 vezes. E entre uma moagem e outra, ele sofre uma espécie de uma lavagem, uma embebição. O que acontece no caso do engenho, por uma escala e tudo mais, se eu fizesse uma moenda desse tamanho ou um processo desse tamanho, o custo ficaria muito alto. Então a gente acaba assumindo essa perda aí de 25% de eficiência de extração, tá? Uma moenda, salvo as proporções, é igualzinha a moenda do garapeiro que está ali, né? Toda cidade tem o seu garapeiro normalmente posicionado perto de uma árvore ali, e o processo de extração do caldo é o mesmo, um pouquinho maior, vamos dizer assim. São compostos por... a moenda é composta por 3 rolos aí, certo? E a cana ela sofre o chamado duplo esmagamento. Primeiro entre o rolo de entrada e o rolo superior, ele passa por dentro aqui e sai, né? Sofre um novo esmagamento entre o rolo superior e o rolo de saída. Esse processo de moenda, ou essa moenda especificamente do engenho, ela é de alimentação manual. As pessoas precisam pegar a cana na banca e colocar na moenda. É lógico que isso não se aplica a uma grande usina, né? Mas pelo volume que a gente tem aí, produzindo aproximadamente 1.500, 1.600 litros de caldo por dia, a gente gasta aí umas 2 horas, 2 horas e meia de moagem para fazer isso, tá? Por uma questão de escala, o processo ainda é manual. O primeiro subproduto da cana está aí, que é o bagaço. Tradicionalmente, o bagaço ele é utilizado como combustível nas caldeiras. Na usina, né, como um todo, ele é utilizado para produção de vapor. E esse vapor, ou ele é utilizado para o processo de aquecimento dentro da usina e também para a cogeração de energia elétrica. Além do tradicional uso do bagaço na queima como combustível, né, existem outras alternativas. O bagaço também pode ser decomposto, um processo de compostagem para a produção de um composto orgânico.
Ele pode ser utilizado como base para a produção dos chamados bioplásticos, plásticos biodegradáveis, tá? Onde você substitui uma parte da resistência desse plástico, você substitui as fibras por fibras de bagaço, tá? E também um processo bem interessante que a usina aí em São Manuel faz é o etanol de segunda geração, tá? É um processo de produção onde você faz uma quebra da celulose, quebra as fibras do bagaço, faz com que essa celulose se torne cadeias menores, né? Cadeias de carboidratos menores, e você faz com que isso volte a ser uma espécie de açúcar fermensível. Você fermenta esse açúcar de novo e consegue tirar uma segunda leva de etanol em cima da mesma matéria-prima. Esse é o processo de etanol de segunda geração. Não vou me estender nele, porque sai um pouco da linha do engenho, tá? O engenho não trabalha com isso, mas seria quase que uma aula só disso, né? Para a gente falar de um processo de produção aí e a versatilidade que a cana apresenta. No caso do engenho, o bagaço ele é compostado, tá? Ele é recolhido na saída da moenda e ele é levado a um pátio aí, onde ele fica num processo de compostagem natural, tá? Não é o ideal, né? Mas a gente não possui uma estrutura para fazer a secagem adequada desse bagaço e, consequentemente, a queima na caldeira. A gente tem uma caldeira, tem uma geração de vapor, mas para a caldeira a gente usa lenha de reflorestamento, lenha de eucalipto, tá? O bagaço no engenho, ele é um subproduto que passa por um processo de compostagem, ele está em pátios para ser compostado e depois ele é adicionado aí nas áreas, né, como matéria orgânica. Terminada a extração do caldo, o caldo tem que sofrer uma espécie de preparo, tá? Nesse preparo, a gente não usa aditivos químicos, não usa nenhum tipo de aditivo. O que a gente usa são processos de limpeza desse caldo, né? Além de um peneiramento, a gente tem um processo de decantação, que é um processo físico de separação aí. A gente trabalha também com a diluição do caldo em água, tá? E um aquecimento. Tudo isso para aumentar a eficiência, para aumentar a qualidade do processo de fermentação. Então a gente dá uma ajustada nos parâmetros do caldo de cana antes de começar a fermentação, tá? O peneiramento, por sua vez, é importante, né? Uma peneira, deixa eu só ligar a caneta aqui. A peneira, por sua vez, né? Além de uma peneira dentro da moenda, também existe uma segunda peneira aqui, que vai tirar o resto de bagaço, as sujeiras maiores. E essa caixa aqui embaixo é responsável por fazer um processo de decantação, tá? Um processo bem interessante que eu desenhei aqui do lado. O caldo é adicionado na primeira caixa. Essa primeira caixa é fechada. Ele vai enchendo a primeira caixa e só quando ele atinge esse nível aqui, que ele passa para a segunda caixa. Esse processo de passar por cima, vamos dizer assim, faz com que alguma sujeira pesada, né, algum resto de terra, quando a cana vem da lavoura, ele fique depositado aqui no fundo. Na segunda caixa, a passagem é invertida. Em vez de passar por cima, ele é forçado a passar por baixo. Com isso, essa parede chegando até aqui em cima, a gente segura as partículas leves, a espuma principalmente, tá? Depois ele passa novamente por cima, por baixo. Então, toda vez que ele passa por cima, ele retém partículas pesadas. Toda vez que ele passa por baixo, ele retém partículas leves. É um processo relativamente simples, é bem simples o processo, mas melhora muito a qualidade do caldo. Na usina, né, existem processos de decantação, de preparo de caldo, que envolvem, sim, agentes floculantes, aditivos químicos, né, até antibióticos, no caso de você purificar ainda mais o caldo, mas não é o foco quando a gente quer produzir uma bebida mais natural possível, com mais qualidade possível, né? O foco da usina é produzir etanol, né, combustível, e não bebida. A diluição do caldo se dá em água potável. Cabe ter uma tabela de referência aqui, lembrando que isso é muito variável, tá, pessoal? Essa tabela de composição de caldo aqui é uma referência. Por se tratar de uma matéria-prima de origem vegetal, cada cana é uma história, tá? Dentro dos chamados sólidos, dentro do caldo, né, a gente tem um teor aí que vai de 80% a 85% de água
E 15% do caldo são os chamados sólidos solúveis. Esses sólidos solúveis, né, eles são medidos, né, dentro do engenho, numa escala de Brix, tá? Teor de sólidos solúveis. Tem uma série de medidores aí de Brix, né? Tem o sacarímetro, que mede por refração óptica, o refratômetro, perdão, né, que mede por refração óptica, tem refratômetros digitais, mas no engenho a gente usa o sacarímetro aí por densidade, né? Usa um densímetro aí para medir. O Brix, por sua vez, é o parâmetro que a gente utiliza. A cana está chegando hoje no engenho, né? Eu tive lá agora de manhã, ela está chegando hoje com um Brix de 18. O que quer dizer? 18% do caldo são sólidos dissolvidos, tá? Não quer dizer que esses 18% de Brix, né, 18 graus Brix aí, seja tudo açúcar. Ali eu tenho, né, sais minerais, ácidos orgânicos, outros compostos, tem um pouquinho de amido, tem um pouquinho de proteína, tem as gomas, tem a própria cera que estava lá presente na casca da cana e ela acaba entrando no processo também, mas a maior parte mesmo, de 75% até 90% de todos os sólidos solúveis, de todo o Brix que está ali, é açúcar. Né? E tudo que é açúcar é passível de ser fermentado. É essa a base, né, para o processo de fermentação. Dos açúcares presentes na cana, a gente tem a sacarose, glicose e frutose. Muito mais concentrado a sacarose, que se forma a partir da junção de uma molécula de glicose com uma molécula de frutose. Tá? Esse processo aí, a junção dessas duas moléculas forma uma molécula de sacarose. Vocês já devem ter visto química orgânica, quem não viu com certeza vai ver e depois vai lembrar. A frutose e a glicose são monossacarídeos, tá? Eles são de característica bem solúvel. A sacarose, por sua vez, ela é um disacarídeo, ela é uma molécula maior. O processo de produção do açúcar, por exemplo, passa em você evaporar todo esse caldo, evaporar toda a água dele e deixar apenas cristais de sacarose. Por ser um disacarídeo, por ser uma molécula maior, quando eu tiro a água do caldo, a sacarose cristaliza. No nosso caso, não me interessa a cristalização de sacarose, não me interessa a fervura, a concentração. O que interessa para a gente é que esses açúcares aqui, eles são passíveis de fermentação, eles vão ser fermentados. É a partir dele que a gente vai produzir o etanol, né? E é a partir dele que ele vai nos dar a cachaça como um processo aí. Seguindo mais um pouquinho, a gente entra no processo de fermentação, tá? Fermentação, por sua vez, é um processo biológico realizado por leveduras, né? Leveduras, fungos unicelulares, né? Conhecidos por leveduras aí, da espécie Saccharomyces cerevisiae. É a mesma levedura que fermenta o pãozinho, né? Que fermenta o pão caseiro. É a mesma levedura que fermenta a cerveja. É a mesma levedura que fermenta, em muitos casos, também o vinho, tá? Apesar de existir uma outra espécie aí, mais específica para o vinho, que é a Saccharomyces uvarum, tá? Mas essa levedura como um todo, ela é tida como o micro-organismo mais estudado pelo homem, de tanto processo que ela faz para a gente, né? A Saccharomyces como um todo, ela está presente na alimentação do ser humano desde o período, né, dos períodos lá do Antigo Egito, isso há milhares de anos aí, quando você fermentava o pão, né? Até então o homem não sabia o que acontecia no processo, ele não entendia como isso acontecia, mas ele misturava a farinha com água lá e de repente aquilo sofreu uma transformação. Na produção do pão, né, um dos produtos da fermentação é o gás carbônico. Esse gás carbônico formava bolhas na massa, fazia com que a massa crescia, inchasse. Para ele tinha a sensação, né, além de mudar toda a textura do pão e tudo mais, a massa crescia. Quem não entendia, ou quem não enxergava, logicamente, não tinha estrutura para enxergar os micro-organismos, entendia que a fermentação era quase que uma bruxaria, né, ou quase que um presente dos deuses, de fazer o pão dele, né, o alimento dele crescer. O mesmo vale para a produção de cerveja, né?
um primórdio do que é a cerveja hoje, era produzida lá no Antigo Egito, quando a cevada, que era colhida, era armazenada lá nos barracões, nas estruturas lá do Antigo Egito, ela entrava em contato com a água, aquilo chovia durante determinado período, formava poças no chão, e a cevada que ficava naquela poça entrava em processo de fermentação espontânea, tá? Aquilo era um presente dos deuses para ele. Uma bebida alcoólica, né? No caso a cerveja, que a gente tem hoje como a cerveja, lógico que evoluiu muito, né? Mas a fermentação ela era tida por muito tempo como um processo quase que um presente dos deuses para o ser humano, tá? O que a gente tem de diferente no processo de fermentação da cachaça é o uso de leveduras selecionadas, tá? Volto a dizer, Saccharomyces cerevisiae é o micro-organismo mais estudado pelo homem, tanto que a partir daí ele começou a encontrar, né, como a gente chama, comparando de uma maneira bem simples aí, enquanto a gente compara cachorros com raças, né, a gente tem raça de cachorro, raça de gato, no caso dos micro-organismos aí a gente tem as chamadas cepas, tá? E dentro dessas cepas, tá? Pesquisa brasileira na Universidade Federal de Lavras foi isolada uma cultura, né, uma determinada cepa aí chamada CA11. E essa é, né, a cepa utilizada aí praticamente em toda a produção de cachaça que a gente tem em território nacional. A grande vantagem dela é a tolerância à concentração de álcool, porque quanto mais o processo de fermentação vai acontecendo, mais a concentração de etanol vai aumentando. E esse etanol em alta concentração, ele acaba causando a morte de muitas leveduras, caso não seja essa selecionada. E também o rendimento do processo está ligado a você utilizar uma levedura selecionada. Então essa aí é um pouquinho mais de ciência que entra no processo. Dá para fazer cachaça com fermento de pão? Dá. Você pode ir lá na padaria, comprar um fermento fresco, dissolver esse fermento na sua calça, pegar caldo de cana, você vai fermentar e vai ter um caldo fermentado do mesmo jeito. Não com a mesma eficiência, nem com o mesmo rendimento. Isso influencia também como o rendimento da fermentação, até a velocidade e a dominância dessa levedura sobre o processo, você tem diferença no sabor final, tá? Então esse é um dos cuidados que a gente tem que ter aí. É fermentação, é com Saccharomyces, mas não é qualquer uma, tá? Existe ainda no Brasil, né, produções aí mais artesanais de cachaça que usam as chamadas leveduras selvagens, fermentação selvagem. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar, principalmente nessa pandemia aí, a moda de produzir pães de fermentação natural, né? Depois a gente pode até conversar um pouquinho, eu até me aventurei no começo da pandemia também a produzir pães de fermentação natural. Só que toda vez que você captura leveduras no ambiente, tá? O processo de fermentação natural, basicamente você cria ali um meio de cultura. No caso do pão, você mistura farinha e água e deixa ali numa bacia para que ele inicie um processo de fermentação espontânea com as células, com as moléculas, né? Com as células, os micro-organismos das leveduras que a gente tem por aí, né? Soltas no ambiente. O processo de fermentação caipira, né, ou fermentação selvagem da cachaça é muito parecido. Você cria lá uma mistura de caldo de cana com fubá, com farelo de arroz. Em alguns casos você adiciona um pouco de... o farelo de arroz ele é bem concentrado em vitaminas do complexo B, né? Às vezes você acidifica um pouco mais esse meio para você favorecer o desenvolvimento de leveduras. Então cada um tem uma receita do seu fermento caipira. Sinceramente, é muito difícil de você controlar o processo depois disso. Porque você não sabe qual micro-organismo que está, de fato, entrando ali naquele processo. Eu posso ter tanto as leveduras de interesse, como também posso ter fermentações bacterianas, né, contaminações bacterianas, e isso desandar um pouco o processo. Quando a gente quer produzir um produto padronizado, é sempre interessante utilizar leveduras selecionadas. Você cria, né, a levedura em cima disso. Outro detalhe da cachaça, o mesmo vale para a usina também. Eu formo a minha colônia de leveduras uma vez só durante a safra, no início da safra. A levedura é um organismo tão adaptado ao processo, né,
que ela é capaz de dobrar a massa celular a cada 90 minutos. Então, cada 1h30, se eu tenho 1 quilo de leveduras, daqui 1h30 eu vou ter 2 quilos. Daqui mais 1h30 eu vou ter 4 quilos. Então, a taxa de crescimento dela, em condições ideais, é absurda, tá? Isso é o suficiente para eu manter, desde que eu vá alimentando, né, e vá cuidando dessa colônia, dessa cultura de leveduras aí, eu mantenho o mesmo fermento durante toda a safra, tá? Esse processo aí na produção de cachaça, eu vou explicar já já, vou mostrar as fotos também. Ele é conhecido como pé de cuba. É o fundo da caixa de fermentação que fica com esse fermento. Um processo completo de fermentação aí, no caso da cachaça, leva de 20 até 28 horas, dependendo principalmente da temperatura, tá? Quando está mais quente, a tendência é que vá um pouco mais rápido. Quando está mais frio, né? Esses dias aí nós tivemos uma queda na temperatura, o processo ele ficou algumas horas mais lento. Por quê? Porque o ritmo de trabalho da levedura aí, ela também é mais lenta no frio, né? Quem já fez pão em casa, ou quem tem a avó, a tia ou a mãe que fez pão em casa, sabe que fazer pão no dia de inverno, o pão demorava para crescer, não é isso? O pão crescia no processo de fermentação. Quanto mais frio estava, né? Tem gente que tinha costume de enrolar o pão numa toalha, né? Enrolar o pão no cobertor para esse processo ser mais rápido em função de você fornecer um pouquinho mais de calor, você manter um pouco mais aquecido ali. Aqui a equação geral da fermentação, né? Onde eu tenho uma molécula de glicose mais a adenosina de fosfato que está solta por ali, mais fósforo inorgânico, gerando 2 moléculas de etanol, mais 2 moléculas de gás carbônico, tá? É isso que faz a massa crescer, né? As bolhas de gás carbônico lá na massa do pão. No caso da cachaça, esse gás ele é liberado para a atmosfera. Esse processo de fermentação, o que interessa para a levedura como organismo vivo, é justamente a produção de ATP, tá? A reserva energética aí, né, de ATP. E esse processo também libera água. Então, esse processo de fermentação, né, específico das leveduras aí, é a quebra da molécula da glicose em 2 moléculas de etanol. Uma quebra simples, né, que libera aí gás carbônico e também libera água no final do processo aí. Mas, né, o processo dessa quebra da glicose existe somente para a levedura produzir energia para ela. A gente acaba utilizando desse processo, né, para ter aí o etanol como produto principal da quebra da glicose. Fermentação, prometo não me estender demais, já falei das leveduras e tudo, né? Isso é uma imagem de microscópio eletrônico que mostra as leveduras aí se reproduzindo por brotamento, né? Cada célula de levedura aí, ela se reproduz em média 24 vezes durante o ciclo da vida dela, tá? E tudo por brotamento, tá? A curva de crescimento desses micro-organismos, ela é estudada há muito tempo. Existe um momento inicial, onde é que ela está se adaptando ao meio. Imagine que você está formando a fermentação naquele momento. Sempre gosto de traçar o exemplo do pão, né? Você vai lá, mistura a farinha, mistura a água, põe leite, põe ovo, põe um pouquinho de açúcar, normalmente, que a receita manda colocar, e o fermento. Esse açúcar que está ali, ele ajuda com que essa fase de lag, com essa fase de adaptação, seja mais curta. Quando a levedura percebe que tem alimento ali, percebe que tem condições de umidade, de temperatura, ela começa o crescimento exponencial, ela começa a fase logarítmica, tá? Ela começa a aumentar a quantidade, ela começa a se reproduzir em alta velocidade e ela começa a colonizar aquele meio. Num determinado momento, o número de leveduras que está nascendo se equilibra ao número de células que estão morrendo, a gente tem a chamada fase estacionária, onde eu não tenho mais o crescimento da população, e a tendência dessa fase estacionária, se eu não voltar a alimentar o processo, é de declínio, porque vai acabando o alimento e, consequentemente, vai morrendo mais células do que nascendo outras, tá? A curva de crescimento de micro-organismos aí, ela é bem típica, seja na fermentação alcoólica, seja na fermentação, também é fermentação alcoólica, mas seja na produção de pão, tá? Você tem uma fase exponencial onde cresce o processo
e depois você tem aquele estacionamento. Volto a dizer, a fermentação nossa ela é feita por lotes. Você coloca no fundo, aqui são as dornas de fermentação, mas você mantém no fundo da dorna o que a gente chama de pé de cuba. A base, o meio de cultura, as leveduras, elas ficam no fundo da dorna, tá? Todo dia a gente chega lá e alimenta com o caldo. Coloca o caldo de cana aqui dentro. As leveduras saem do repouso, elas se misturam ao caldo e vão fazendo o processo da quebra da glicose. Elas vão quebrando o açúcar, né? E vão produzindo etanol. A partir do momento que está acabando os sólidos solúveis daqui, que está acabando o açúcar, ela volta para o repouso. Esse processo de sair do repouso, se alimentar e voltar para o repouso, demora de 20 a 28 horas, como eu comentei, tá? Esse processo de fermentação é típico aí, né? Bem natural, no caso da produção da cachaça. O que eu faço depois disso? Eu esgoto, né? Somente o caldo fermentado. Então, a saída da dorna, ela não é no fundo. Ela é um pouquinho mais para cima. Então, quando eu tiro o caldo fermentado daqui, mantenho a levedura, a colônia de leveduras lá no fundo. Alimento de novo com mais caldo fresco. Essa levedura sai do repouso, fermenta e volta para o repouso. Esse processo, né? Ele dura aí a safra toda. A gente mantém o mesmo fermento a safra toda, tá? Dá para pegar um pouco daqui, multiplicar pela outra e tudo mais, mas a gente mantém esse processo durante todo o período da safra, tá? É um processo chamado de fermentação descontínua. Aqui estão as fotos, né? Fermentação no latim vem de fervere, né? De ferver, essa aparência de como estivesse fervendo, soltando bolhas. E essas bolhas que estão sendo produzidas aqui no caldo é justamente a liberação de gás carbônico do processo, tá? Esse processo aí, ele não pode ocupar todo o volume da caixa de fermentação, que a gente chama de dorna, tá? Ele ocupa no máximo aí 70% a 75% do volume, porque na hora que ele produz essa espuma, corre o risco de se transbordar, tá? Então existe um controle de volume aí para acontecer esse processo. A fermentação, ela ocorre de maneira mais natural possível. Você criou a tua colônia de leveduras ali e você está o tempo todo alimentando ela para ela fazer o processo. Terminada a fermentação, a gente tem o processo de destilação, né? E vocês químicos aí, com certeza, manjam de destilação, não é isso? Numa definição bem simples, destilação é a separação de substâncias baseada no fenômeno de equilíbrio de líquido e vapor, não é isso? Aquilo que evapora primeiro e aquilo que fica no fundo do destilador, tá? A gente tem o etanol, uma substância que ela evapora, né? O ponto de ebulição dela é em torno de 78 graus Celsius, enquanto a água, que é o maior componente do caldo fermentado aí ainda, ele vai entrar em ebulição somente aí nos 100 graus, não é isso? O processo a composição do caldo, daquele caldo que saiu lá, né? Em vez do açúcar, né? Em vez dos sólidos solúveis, o que eu tenho agora nesse caldo fermentado é 10% de etanol, 3% de compostos voláteis, tá? Ou produzido por metabolismo secundário da própria levedura, ou foram processados aí, né? Ou permaneceram desde a época do caldo. E 87% de água. O processo nosso de destilação é destilação simples, passa por somente um processo de destilação. Existem outras cachaças aí que são bidestiladas, sofrem dois processos, né? Sofrem dois processos de destilação aí, né? Existe um primeiro processo, depois um segundo. Existem alguns ainda que se aventuram a fazer cachaças tridestiladas, fazem 3 vezes o processo. E quanto mais você vai fazendo, a tendência é que você tenha um líquido cada vez mais puro, vamos dizer assim. Hoje, uma destilação bem feita, né? Ela já é o suficiente para você ter uma bebida de alta qualidade aí. O que tem de diferente no processo, né? Que parece ser mais arcaico um pouco, é que o nosso destilador ainda é de cobre, né? Enquanto todo mundo parte para o inox, que é um material mais fácil de limpar, que é um material mais durável e tudo mais,
O alambique, né, o destilador, ele ainda é de cobre. E a temperatura aí, ele é mantida em torno de 90, 95 graus para você ter a destilação como um todo. Está aqui o destilador é de cobre. E por que é de cobre? Porque é bonito? Porque é barato? Muito pelo contrário, tá? O cobre é um dos metais mais caros que a gente tem disponível aí no mercado. Mas o cobre ele tem uma característica muito interessante quando você vai destilar, tá? O cobre ele é capaz de reter compostos de enxofre durante o processo de destilação. Ele evita o arraste do enxofre. Ele segura o enxofre no processo. Enxofre, pessoal, costuma ter sabor e odor bastante desagradáveis, tá? Então você usa um destilador de cobre para que ele retenha o enxofre, tá? Porque durante o processo de aquecimento, né, existe uma altura, e aqui é ele aberto, né? Mas o caldo é colocado mais ou menos a 3/4 do volume aí, é aquecido, a gente usa uma serpentina de vapor para aquecer, e quando eu tenho a evaporação desse caldo fermentado, que é a cachaça propriamente dita, ela ainda tem que passar, né, por toda essa altura aqui, né, por essa espécie de torre, até ela entrar no processo de resfriamento, tá? Então essa altura aqui, que é conhecida dentro do alambique como capelo, ela é responsável por segurar esses compostos de enxofre, para deixar a bebida com um sabor e com um aroma mais agradável. Então, cachaça de qualidade, ela ainda é produzida em cobre, porque o cobre faz essa reação de reter os compostos de enxofre, certo? Está aí a nossa fonte de calor, que esse ano faz 150 anos. O corpo da nossa caldeira ainda é uma locomotiva de 1870, tá? Material extremamente resistente. Ela, logicamente, já foi reformada algumas vezes. A parte interna dela foi toda reformada. Ela é automatizada, né? Controle de nível de água, nível de pressão e tudo mais. Ela tem uma série de válvulas de segurança, porque é um vaso de pressão. Mas a carcaça em si, o corpo é uma locomotiva, né? Aqui ela é vista de trás. Aqui seria a fornalha, né? Você abre aqui e alimenta a fornalha. Se virar ao contrário e colocar lá sobre trilhos, sobre rodas, vamos dizer assim, né? Ela é uma locomotiva, é uma Maria-Fumaça, é uma locomotiva a vapor, tá? Hoje ela é estacionária, não é exclusividade do engenho isso, uma série de locomotivas aí, elas acabaram virando caldeiras, e a função dessa caldeira pra gente aí é só produzir vapor, tá? A gente trabalha com poucas pressões aí, de 4 a 6 kg força, é o limite que a gente trabalha de pressão. Não me interessa tanto a pressão, me interessa a temperatura, né? O vapor aí sobre temperatura e não propriamente sobre altas pressões. Feito o processo de aquecimento desse caldo, depois de cerca de meia hora, 40 minutos aí, é um aquecimento gradual, não pode ser feito muito rápido também, eu tenho a cachaça começando a sair, né? O processo de produção da cachaça. Ela evapora, né? Sobe por aquele capelo que a gente viu, esse tubo segue por um resfriador. Comparado ao laboratório de química, e a gente tem aquele condensador, não é isso? O processo é basicamente o mesmo, onde ele é resfriado. E esse vapor do caldo fermentado, né, aquilo que foi destilado e resfriado aí, é a cachaça. Está pronta? Posso embalar e vender? Não. Aí começam alguns cuidados com a bebida. O primeiro delas é o que a gente chama de fracionamento da cachaça. Desde quando eu aprendi sobre cachaça, né, eu escutei uma analogia que eu não esqueço nunca mais, que cachaça é igual camarão. Você tira a cabeça e tira o rabo. Aproveita o corpo, aproveita a cauda, né? Então, para comer camarão lá, o pessoal tira a cabeça, né? Tira a cauda e aproveita só o corpo. O mesmo vale para o processo de fracionamento da cachaça. A primeira cachaça que sai é o que a gente chama de cachaça de cabeça, tá? Ela tem uma concentração alcoólica mais alta e ela tem junto álcoois superiores, tá? Principalmente aí, né, que evaporaram primeiro, ponto de ebulição às vezes até menor do que o etanol, metanol, acetatos
o próprio carbamato de etila, tá? Furfural, hidroximetilfurfural, todas as substâncias que não são legais para cachaça, elas começam a sair no início do processo. Então, o começo da destilação, 1 a 2% do caldo fermentado e do volume, ele é descartado, tá? Ele começa a sair como um líquido meio turvo, você percebe no aroma que ainda não está legal, e essa cabeça, esse início do processo, ele é descartado, tá? Ele é separado, a cabeça acaba sendo descartada. Quando a cachaça começa a chegar na graduação, na condição dela, a gente tem, né, o coração. Cerca de 16% do volume que foi fermentado lá vai virar cachaça. Né? Um quinto, um sexto mais ou menos do volume, né, do que eu tenho de caldo fermentado. Se eu tenho 600 litros de caldo fermentado, eu vou tirar aí 100 litros de cachaça, para a gente ter uma referência aí. Tá? Então, esse coração é a cachaça propriamente dita, já é a bebida, com as características, com tudo aquilo que me interessa. Conforme vai passando a destilação, a concentração de etanol vai acabando, vai ficando fraca a bebida, né? Essa cauda, esse final da destilação, ela é conhecida também por água fraca, tá? Não serve para bebida. Além de ter baixa concentração alcoólica, ela começa a apresentar turbidez, ela fica turva, e ela também tem sabor, tem aroma desagradável, porque o etanol em si já acabou. O que começa a evaporar ali no processo de destilação, o que começa a evaporar do caldo fermentado, são substâncias desagradáveis, tá? Não servem como bebida. Então essa calda também é descartada. Essa calda, no caso, ela é redestilada na próxima destilação. Tá? Você consegue tirar mais um pouquinho de álcool dela, com qualidade e tudo, mas esse final do processo aí acaba sendo também descartado. Para não esquecer, cachaça é igual camarão. Você tira a cabeça, tira o rabo, aproveita o corpo, tá? Também existe um padrão na bebida, né? Os limites finais aí de contaminantes. Entre os contaminantes estão o metanol, o butanol, né? O carbamato de etila, principalmente. Daqui para cima, pessoal, do carbamato de etila para cima, são substâncias que normalmente estão presentes na cabeça, no começo da destilação. No Nordeste do Brasil, é tradicional o pessoal gostar de cachaça mais forte, concentrações mais altas. Então eles já entram, às vezes separam essa parte da cabeça da bebida para consumir. E o risco muito grande para a saúde humana está aqui, ó. Não passa muito tempo sem a gente ter notícia de mortes aí, né, no Nordeste, por consumir altas concentrações de metanol, né? Então, por isso que uma cachaça de qualidade ela tem que ser descartada logo esse início. É onde está essa concentração que é tóxica para o ser humano. Os limites de cobre, né? Você mantendo todo o equipamento de destilação limpo e tudo mais, você mantém abaixo, né, dos limites de contaminante. Arsênio e chumbo não vão acontecer no processo, tá? Podem acontecer se você tiver algum problema com a água, se você tiver algum outro componente que você usa, que usa alguma solda de chumbo, mas isso foi abolido, tá? Está presente na lei, mas é muito difícil você encontrar arsênio e chumbo na cachaça. O cuidado que tem que ter é com o cobre, né? E essas substâncias aí, álcools superiores, né? E o próprio carbamato de etila, que tem que ser evitados aí na bebida para manter qualidade. Feito então a moagem, o preparo do caldo, a fermentação, a destilação, eu tenho cachaça. Tá pronta para consumir? Tá. Né? Terminado aí, só não citei também o processo do resfriamento, né? Eu acabei separando um pouquinho aí. Depois que ela passou pela evaporação lá do alambique, do destilador, ela segue por um cano, né? Aqui dentro existe uma serpentina, uma série de voltas nesse cano de cobre, e ela cai aqui já como cachaça, já na forma líquida. É uma serpentina de cobre submersa, e essa água do resfriador, ela tem que ser, né, a própria água, como ela está sofrendo troca de calor, ela está se aquecendo, essa água a gente acaba reaproveitando, passando ela por uma torre de resfriamento, tá? Recentemente aí, a gente instalou essa torre de resfriamento no engenho. Para quê? Para economizar água, para ser mais sustentável, tá? Para fazer com que essa água seja reaproveitada no processo, que ela circule, né, dentro de um processo fechado aí de resfriamento.
Se essa água estava muito quente, lá no começo do processo, essa água quente a gente acabava utilizando para lavar litro, para outras coisas, mas ela acabava lá no final sendo descartada. Então, hoje, para economizar muita água, cerca de 70% do volume de água que a gente usava, a gente usa água de resfriamento em circuito fechado. Tudo graças a uma torre de resfriamento aí, tá? Então, a parte da resfriação da cachaça, a cachaça ela passa por dentro de uma serpentina, ela não entra em contato com a água, logicamente, mas ela fica submersa, essa serpentina de cobre, e essa torre de resfriamento aí é um trocador de calor, tá? A água quente é bombeada para o alto dessa torre, ela é pulverizada, desce por uma espécie de uma colmeia, como se fosse um radiador, e em cima da torre eu tenho um exaustor que puxa o ar de fora e faz o ar forçado, né? Força a passagem do ar contra essa água quente que é pulverizada. Aqui embaixo da torre eu tenho água fria que volta para o processo, tá? Um processo somente de troca de calor aí, mas vale a pena citar, tá? Vocês aí na carreira profissional de vocês podem encontrar outros processos industriais que usem trocadores de calor também para resfriar a água. Da destilação sobra um resíduo, que é a vinhaça, né, conhecida como restilo, garapão. Tenho certeza que muitos de vocês aí conhecem, já viram, né? Lençóis, São Manuel aí, com certeza, né? Bem próximo à cidade aí, às vezes acontece, hoje a legislação é bem mais restrita, mas existe a aplicação de vinhaça, né? Um líquido que não tem um cheiro muito agradável, mas tem uma característica de ser rica em potássio, tá? Um dos nutrientes aí que as culturas mais precisam, que a cana mais precisa, né? Um macronutriente da cultura aí é o potássio. Então essa vinhaça ela é utilizada como fertilizante. Ela é armazenada, transportada por essa carreta aqui e ela é despejada, aplicada no solo depois que a cana é colhida, tá? É aplicada no solo cumprindo uma norma da CETESB que limita, né, o máximo de potássio que eu posso ter no solo são 5 milimols de carga por decímetro cúbico, tá? Passou de 5 milimol de carga, isso numa análise de 0 a 80 centímetros, eu tenho que deixar essa área sem aplicar vinhaça. Isso vale para usina, isso vale para engenho, porque tem um risco muito grande desse potássio contaminar principalmente lençóis freáticos, tá? Então hoje existe um controle em cima disso. A vinhaça voltou para a lavoura, vai enriquecer o solo e vai enriquecer o canavial, vai tornar o canavial mais produtivo, e a cachaça segue para um processo de armazenamento. Quando ela sai da destilação, ela já está pronta para ser consumida. Só que ela não tem um sabor tão agradável, a gente fala que é uma cachaça que ela queima o paladar, e é por isso que ela precisa passar por um processo aí de descanso, por um processo de armazenamento, tá? O que eu quero mostrar para vocês é que o armazenamento ele é diferente do envelhecimento. Quando a gente armazena a cachaça, ou em barris de madeira, tá? Madeiras neutras aí, no caso amendoinzeiro, grápia, o próprio jequitibá, são madeiras neutras. Madeiras aonde não existe a troca, né, de substâncias. A cachaça ela vai continuar branca e ela não vai pegar nem cor nem sabor com essa madeira, certo? Nesse processo aí, que tem que durar pelo menos 6 meses, acontece uma estabilização dos compostos mais voláteis, dos álcools, né? Dos ésteres que dão um cheiro para a cachaça e tudo. Ela descansa por no mínimo 6 meses. Esse é o processo da cachaça branca, vamos dizer assim, da cachaça descansada. O paladar dela melhora quando ela descansa, tá? Em alguns casos também existe depósito de inox, o simples fato dela ficar ali paradinha, dela fazer uma espécie de uma oxidação aí, né, uma troca com o oxigênio do ar também, faz com que ela descanse. Mas o ideal é que se descanse em barris de madeira, tá? Esse processo mantém a cachaça ainda branca, tá? Não dá cor, não dá sabor para a cachaça, mas muda algumas características químicas da cachaça. Estabilização de compostos, tá? Hoje a gente tem uma capacidade de armazenamento de madeira aí em torno de 46 mil litros, tá? E uma parte da cachaça que vai para produzir as bebidas que a gente faz, né? Batidas, licores e tudo mais, elas são armazenadas em inox. Ali eu não preciso tanto da característica da madeira, porque eu vou adicionar compostos nessa cachaça depois, eu vou diluir, fazer tudo mais, né? Alguns com mel e tudo,
Mas a cachaça que é vendida para o público, ela fica em armazenamento de barris de madeira. Volto a dizer, armazenamento é uma coisa, envelhecimento é outra. O envelhecimento, pessoal, é um processo também chamado de esterificação da cachaça, tá? Você tem os aldeídos que estão ali presentes lá da cachaça que veio destilada, e esses aldeídos sofrem uma oxidação até se transformar em ésteres. Ésteres têm por característica substâncias que produzem cheiro, que produzem paladar, né? Agradáveis à bebida. Misturada a essa oxidação, né? Junto com essa oxidação, a gente tem a característica da própria madeira aonde a cachaça é envelhecida. Nesses barris aqui, por exemplo, a madeira é o carvalho, tá? A mesma madeira que envelhece o uísque. Então ela tem por característica, né? A cachaça, por ser uma solução alcoólica, ela extrai da madeira compostos, tá? Principalmente taninos aí, são extraídos da madeira e são misturados à bebida. Para existir uma relação da quantidade de madeira com a quantidade de cachaça, a lei limita, né? Recipientes de envelhecimento aí de no máximo 700 litros. Essas duas aqui, no caso, tem 200 litros cada uma, tá? E um tempo mínimo de envelhecimento de 2 anos. O envelhecimento, pessoal, acrescenta uma riqueza muito grande para a cachaça, tá? Você tem aí, aqui são uma série de experimentos que a gente faz lá, né? Desde madeiras que conferem menos características, madeiras que conferem cor, sabor, completamente diferentes uma da outra, tá? A gente trabalha hoje com 2 linhas comerciais, que é envelhecimento em barris de carvalho e em barris de amburana. Mas tem sempre testando alguma coisa, né? Existem algumas novidades que estão aí em processo de produção. Mas cada madeira tem a característica, né? Tem por característica conferir um sabor, um aroma, né? Características sensoriais bem diferentes para as cachaças conforme elas são envelhecidas. Então, o padrão sensorial da cachaça, né? Apesar de existir a possibilidade da análise química, de todo um controle químico em cima disso, você tem o padrão sensorial da cachaça, né? Estudado como as sensações que o ser humano tem. A análise sensorial das bebidas, ela é feita por um processo de degustação, né? Lógico que tem muita química na coisa, mas muitas vezes a química não consegue explicar, a combinada dos compostos químicos não consegue explicar o sabor, o aroma e aquilo que é mais agradável às pessoas que degustam aí, tá? Envelhecimento, então, é um processo, né? A química entra num processo bem lento aí, mas é responsável por produzir características diferentes na bebida, certo? Prometi que não ia demorar demais, na minha conta aí deu aproximadamente 1 hora, tá? Espero ter explicado um pouco do processo, né? Explicar que cachaça é uma bebida que há 15, 20 anos atrás aí, não precisa ir muito longe no passado, era uma bebida tida como uma bebida barata, uma bebida relacionada a uma classe mais pobre, uma classe mais trabalhadora. Então, quem ia beber cachaça, né, no boteco, né, era o cachaceiro, aquele que caía era o cachaceiro. Você dificilmente encontrava a cachaça num ambiente onde, vamos dizer assim, um ambiente de um custo um pouco mais alto, você não encontrava cachaça. Só que aconteceu no Brasil, muito antes de outras bebidas e outros alimentos como um todo, um processo de reconhecimento da cachaça como um produto nacional. Começou-se a selecionar e descobrir cachaças de altíssimas qualidades. A cachaça brasileira, ela é premiadíssima no mundo afora em concursos internacionais de bebidas destiladas, tá? Ela tem qualidade superior ao uísque, à vodka, ao gin, a todas as outras bebidas que a gente encontra lá. A cachaça, ela tem essa identidade brasileira, tá? Hoje, você encontra em qualquer restaurante, lanchonete, balada que você vá, você encontra uma caipirinha de cachaça, né? Um drink à base de cachaça, coisa que alguns anos atrás aí, tudo era vodka ou era rum, né? Mas cachaça não. Nossa, cachaça é uma bebida de pobre, cachaça é uma bebida que não entra aqui. Hoje esse preconceito com a cachaça diminuiu muito, tá? Nos 30 anos do engenho aí, a gente tem hoje mais de 50 produtos à base de cachaça, entre licores, batidas, cachaças aí adoçada com mel, né? Esse produto aqui é o nosso carro-chefe. Então a gente tem hoje
públicos de todos os gostos, né? Quem gosta de uma cachaça seca, quem gosta de uma cachaça doce, quem gosta de uma cachaça em formato de batida mesmo, tipo uma marula, assim, e tudo mais. Hoje, né, a cachaça ela representa uma fatia de mercado interessante, uma agregação de valor interessante que a gente tem, tá? Acabou-se o preconceito da cachaça, tá? Então, espero ter matado a curiosidade de vocês, espero ter explicado o processo como um todo. E eu queria deixar nesse momento, eu só vou fechar a apresentação aqui para eu poder ler as perguntas e concentrar as perguntas aí. Peço que a professora Kátia me ajude, né? Para a gente organizar as perguntas aí e tudo mais. Esse material, pessoal, bem como a apresentação e tudo mais do que eu falei aqui, vai ficar disponível para vocês, tá? Então eu vou só voltar para a tela, né? Fiquei um tempo sem ver quantos alunos tinha aqui, né? Quantas pessoas tinham aqui. 84 pessoas. Muito obrigado pela participação de todo mundo. Eu vou parar a gravação só da